Bom dia, pessoal. Sexta fase, é isso, professor? Isso mesmo, sexta e última. Show de bola. Só sucesso na disciplina. A galera acho que tá gostando muito, tá, João? As lives estão bem técnicas e acho que a galera tá aprendendo muito. Já vou passar a bola para você, João, fazer aí a sua última live da disciplina e já desde já agradecendo a você pela disciplina que para mim foi muito válida. E agradecer também aos alunos que estão presentes, tá bom? Então, dá seu Beleza. show aí. Valeu, meu brother. Fala, pessoal. Bom dia. Estamos dando início à nossa última live, né? A última fase da disciplina de programação estruturada. É uma fase um pouco mais difícil, mas todos sabem que num game, quando a gente chega na última fase, a gente tem que enfrentar um chefão, né? O famoso último chefe. O objetivo aqui não é dificultar a vida de ninguém, só que a programação ela vai evoluindo, vão aparecendo novos conceitos, e ela vai ficando mais complicada num primeiro momento. Depois que a gente se habitua com os novos conceitos, novos comandos, as novas estruturas, a gente vai também entender que tudo isso é muito natural e vai gostar de aprender isso, porque isso quer dizer que a gente tem novas possibilidades no código, né? Para que a gente possa aí estar fazendo programas mais complexos. Dando início à parte conceitual dessa fase 6, eu não vou me aprofundar demais, mas a gente vai falar sobre estrutura de dados. Até agora a gente tem visto variáveis simples, tá? Ou seja, variáveis que, imagine como espaço, né, na memória do computador, que armazena um tipo de dado, seja ele inteiro, ponto flutuante, uma string, um dado booleano. E agora a gente vai trabalhar com estruturas compostas, né? Ou seja, espaços na memória que guardam mais de um tipo de dado. Ou seja, eu posso guardar vários dados do mesmo tipo ou vários dados até de tipos diferentes. Então imagine que antes a gente tinha uma gaveta que só cabia uma coisa, uma meia, um sapato, uma camiseta. E agora a gente tem uma gaveta que cabe várias meias, vários sapatos, várias camisetas, ou por exemplo, uma meia, um sapato, uma camiseta, tudo junto na mesma gaveta. Esse é o conceito de variáveis compostas, que são as estruturas que a gente vai trabalhar hoje, as tuplas, as listas e os dicionários. Volto a dizer, é um curso para quem está começando, eu vou abordar de maneira superficial e espero que vocês não tenham muitas dificuldades, tá? Acompanhem, se tiverem dúvidas, assista o vídeo de novo, assista essa live novamente, procure material extra na internet, mas não deixem de aprender e assimilar o conceito das estruturas de dados no Python. Beleza, começando por tuplas, né? Tupla é uma estrutura de dados, a estrutura de dados mais básica do Python. Ela armazena dados em sequência, onde cada elemento possui uma posição na tupla. E a gente denomina posição de índice, ou chave, como vocês vão ver na sequência. O primeiro elemento é sempre o índice 0, e cada elemento inserido na tupla, esse valor é incrementado. Tá? Isso vale também para as listas. Como vocês vão ver, são duas estruturas muito parecidas. Mas existem peculiaridades, tá ok? No Python, uma tupla pode armazenar qualquer tipo de dado, seja ele uma string, um inteiro, um float, que é o ponto flutuante. É uma estrutura bastante similar a uma lista, com apenas uma diferença. Eu quero que vocês guardem bem essa diferença. As tuplas não podem ser alteradas. As tuplas são imutáveis. Diferente de uma lista, onde os itens podem ser alterados livremente. Uma tupla se assemelha muito a uma string. Quando a gente viu a string, na verdade, ela é uma estrutura de dados composta. Quando a gente fatia ela, né, ela é dividida ali em caracteres, mas a gente não podia explicar isso na época. Também não quero que vocês tentem fazer essa analogia agora para que não complique muito. A tupla é uma variável composta que pode armazenar vários valores do mesmo tipo ou de tipos diferentes, mas ela tem essa propriedade magna dela. Ela é imutável, tá? Vocês vão ver que uma vez criada a tupla, a gente não pode estar alterando seus itens. E aí existem diversas aplicações para as tuplas, quando a gente quer justamente que os dados que a gente inseriu sejam imutáveis. Por exemplo, as chaves de um dicionário, que é uma outra estrutura de dados que a gente vai ver nessa live. E aí, como o assunto ficou um pouco complexo e tem muito texto, muito vídeo, muito exemplo, eu resolvi usar essa live para fazer um resumo dos principais comandos de cada uma das estruturas de dados. Existem outros, às vezes os comandos se repetem, então eu coloquei os comandos que eu julgo que estão aparecendo mais nos exemplos, tá? Caso vocês estejam fazendo um questionário, uma avaliação, e vocês queiram relembrar algum método, algum comando de uma dessas estruturas, vocês acessam esse documento, que vai estar disponível em PDF ao final da live, e facilmente vocês podem encontrar aí um resumão
de cada uma das estruturas. Eu acho que isso vai ajudar bastante. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, ao declarar uma tupla, e vocês vão ver que existem duas maneiras básicas de declaração, eu vou usar os parênteses, tá? Então, os elementos de uma tupla, sejam eles quais forem, vão ser delimitados por parênteses. Então, aí, como vocês podem ver na primeira linha, vocês vão ver que nós temos uma variável que eu denominei tupla, recebendo dois elementos genéricos, quaisquer, tá? Aí podem ser strings, podem ser inteiros, podem ser pontos flutuantes, entre parênteses. Professor, só podem dois? Não, podem quantos vocês quiserem. Mas a gente tem que declarar aqui. Então, uma maneira de declarar uma tupla é mandar uma variável, que vai ser a tupla, receber vários elementos entre parênteses. Na versão atual do Python, nem precisa colocar esses parênteses. Quando não tem nada, vários elementos em vírgula, ele já interpreta que é uma tupla. Mas eu não aconselho que vocês façam isso. Eu aconselho que vocês usem os parênteses, até porque as outras estruturas de dados vão precisar de símbolos, delimitando os elementos. São os colchetes e as chaves. Então, para que não haja confusão, vamos interpretar aqui, sempre a tupla vai estar entre parênteses, tá? Outra maneira de criar uma tupla é usando o comando tuple. A pronúncia não deve ser exatamente essa em inglês, mas vamos aqui aportuguesar. Então, esse comando tuples, ele vai estar entre parênteses também dentro dele, os elementos, tá? Outro comando que a gente usa muito nas tuplas, também nas demais estruturas de dados, é o len. O len a gente vai retornar, né, o tamanho dessa estrutura. Então, se a estrutura tem 3 elementos, a gente vai retornar o número 3. Ela tem 4 elementos, o número 4, e assim vai. Nós temos também o enumerate, que é um comando que vai retornar o valor da chave, ou seja, do índice que está a determinado elemento, bem como o seu valor. Exemplo, a gente tem uma tupla que tem o elemento 3 na primeira posição, o elemento 5 na segunda posição. Se a gente usa o enumerate, ele vai retornar tanto esses elementos 3 e 5, tem os valores, como também vai retornar as posições que eles ocupam dentro da tupla. A gente vai ver também tudo isso. O sorted, ele vai ordenar a tupla. Se ela for toda de string, ele vai ordenar por ordem alfabética. Se ela for toda numérica, ele vai ordenar por ordem crescente. Nós temos o comando del, que em outras estruturas de dados, a gente pode deletar elementos da variável composta, mas na tupla, como ela é imutável, lembre-se sempre disso, ela é imutável, a gente pode deletar a tupla toda, mas nunca pode mexer no que tem dentro. É como se você tivesse um armário com a gaveta trancada. Você não tem como mexer com o que está dentro da gaveta. Agora você pode pegar o armário e jogar fora. Então é mais ou menos isso. A gente pode deletar uma tupla, mas não pode deletar um elemento dela, tá? O que está dentro da tupla, uma vez criado, vai ficar assim até o final da execução do programa. Mas você pode deletá-la inteira, sem problemas. Nós temos também um método count, que você vai escrever um elemento que você quer procurar dentro de uma tupla, e ele vai retornar quantas vezes ele apareceu. Então, sei lá, uma sequência de números, eu jogo um count lá, escolho um número, quantas vezes tiver esse número dentro da tupla, ele vai retornar esse valor. E esse ponto index, que é outro método, também você vai jogar um elemento, e ele vai retornar a primeira vez que ele encontrou o elemento. Então, ele vai sair percorrendo a tupla do início para o fim, posição a posição. Primeira vez que ele encontrar o elemento que você formou, ele vai retornar a posição dele. Lembrando que essas posições funcionam igual o fatiamento. Aquele fatiamento que a gente viu na string é o que a gente vai fazer agora. Então, sempre começa em 0 e o último elemento vai ser justamente o tamanho menos 1. Então, vamos imaginar que a gente tem uma tupla com 5 elementos. As posições dele vão ser de 0 a 4. Se eu jogar um len nessa tupla de 5 elementos, ele vai voltar ao número 5. Mas se eu tentar buscar o índice 5, vai dar erro. Porque o índice começa no 0 e vai até um número a menos do tamanho da tupla, certo? Ou de qualquer estrutura de dados. Vamos lá, eu estou falando muito aqui, vocês têm que ter muita abstração para entender, então vamos passar para exemplos. Vamos do jeito que vocês gostam. Vamos trabalhar com o nosso PyCharm. Então aqui a gente está falando de tuplas. Eu já criei um bocado de coisa aqui, a gente vai falando uma por uma, tá? Começando aqui pela declaração das tuplas. Eu tenho essa variável tupla1, que eu declarei ela usando esse comando tupla. Então eu criei uma tupla vazia aqui, tá, com esse comando, não botei nada dentro. Na linha 2, eu também crio uma tupla vazia, mas veja que aqui eu não usei comando nenhum, eu só delimitei por parênteses, tá? E aqui na linha 4, eu crio a tupla 3. Eu começo a inserir elementos nela. Então, a primeira coisa que eu faço é lembrar que é entre parênteses, porque é uma tupla, e eu crio 4 elementos. O 1,
o 2, o 3 e o menos 1. Tem aqui uma pergunta já interessante do Caio Rafael. Bom dia, professor. Tem como saber quando usar uma tupla, uma lista, um dicionário, ou isso vai depender do problema? Vai depender do problema. Com o tempo, vocês vão entender qual é a melhor estrutura para cada problemática. É claro que existe a questão pessoal também. Tem gente que vai gostar mais da lista, porque ela é mais genérica. Tem gente que vai falar, não, eu quero ocupar menos espaço de memória de um computador. Então, quando eu não precisar de uma lista, quando eu não for mexer naqueles elementos, eu vou criar uma tupla, porque aí o programa fica mais leve. Tem gente que vai querer, às vezes, quando é necessário, usar um dicionário, porque ele já tem as chaves literais, como vocês vão ver. Então, isso é pessoal e, ao mesmo tempo, não é. Existe mais ou menos uma indicação para cada estrutura de dados, mas também tem um fator pessoal aí embutido, tá? Então, vocês vão ir com a cara mais de uma e outra, ou vão preferir ser mais generalista, usando sempre lista, ou vão querer ser mais especialista, dependendo do problema. Isso aí é com uso, e talvez vocês comecem a entender isso já nessa fase 6, tá? Bom, beleza, então aqui eu estou na linha 4, nessa variável tupla 3, e eu criei ela com os números 1, 2, 3 e menos 1. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, para a gente começar a ver como a coisa funciona, é brincar com essa tupla 3. Então eu vou aqui nessa linha 8, vou dizer assim, print a tupla 3, só para ter um enunciado bonitinho, e na linha abaixo dela, eu vou mandar ele printar a tupla 3. Então vamos dar aqui play e ver o que vai acontecer. Vamos lá. Então, o que eu fiz aqui, gente? Eu tenho uma tupla número 3, certo? Entre várias que eu declarei. Essa tupla número 3, eu mandei printar ela. A gente sabe que eu declarei ela com 4 elementos. 1, 2, 3 e menos 1. E na hora que eu mando printar, olha, ele printa exatamente como uma tupla. Ele já diz para mim que é uma tupla, que ele coloca entre parênteses, e printa todos os elementos que tem dentro dela. Mas a gente vai brincar bastante com isso. Vocês vão ver outras maneiras de apresentar esses elementos de uma tupla. Então, agora vamos usar aqui o comando len, né? Ao invés de eu printar a tupla, eu vou printar o tamanho dessa tupla. Então, eu vou aqui dar play e ele me retornou o quê? A tupla 3 tem 4 elementos. Então, quando eu uso o comando len, vocês podem ver que ele retorna, né? É uma função, ele retorna o número de elementos que tem dentro dessa tupla. Outro comando que eu posso usar é o del. Então, eu vou tentar imprimir o elemento 1. Quando eu mando ele printar o elemento 1, vocês veem que aparece na tela o 2. Porque lembre-se que no fatiamento, os índices começam sempre em 0. Isso quer dizer que o 1 é o elemento 0, o 2 é o elemento 1, o 3 é o elemento 2 e o menos 1 é o elemento 3. Tá? São 4 elementos, mas começando em 0. E acabando sempre em len menos 1. Então 4 menos 1 é 3, vai de 0 a 3. Então quando eu mandei ele mostrar o elemento 1, ele mostra o número 2, tá? Que é a segunda posição da minha tupla. Agora, se em vez de mostrar o elemento 1, mandar apagar, vou botar o comando del, mandar ele apagar tuplas, tupla 3, índice 1. Eu quero que ele apague para mim o elemento 1 da tupla 3. Isso quer dizer, a segunda posição da tupla 3, o elemento 2 aqui, tá? Pois bem, quando eu der play, o que vai acontecer? Vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque a tupla é imutável. Então eu não posso mexer com o que está dentro da tupla. Mas se eu deletar a tupla inteira, então eu vou tirar aqui o índice, tá? Vocês vão ver que o programa vai aceitar normalmente. Uma vez que ele deleta, some da memória do computador. Mas vocês veem que é possível deletar. Deletar a tupla inteira, nunca um elemento interno dela, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é usar o comando sorted. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Ainda na tupla 3, que é a tupla que a gente está trabalhando, eu vou usar o comando sorted. O que ele faz? Esse comando, ele vai ordenar os elementos da minha tupla. Então, se eu der play aqui, ó, eu estou printando não a tupla 3, mas ela ordenada. Então, na hora que eu der play, os números não aparecem mais na sequência que eles estão cadastrados na tupla, né? Índice a índice. Eles aparecem na sequência crescente. Então, vai do menos 1 até o 3. Então, a gente tem essa função que a gente pode utilizar para que ele ordene os valores de uma tupla. Isso vale também para string. Então, se eu printar aqui a tupla 6, que é essa tupla que mostra os times de futebol, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Internacional, eu vou aqui printar a tupla 6, tá?
Vocês vão ver que inicialmente ele mostra a tupla inteira, tá? Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Internacional. Na maneira com que ela aparece. Se eu escolher aqui um elemento, vamos escolher aqui o elemento 4. Não dá para printar só ele, não ela inteira. Internacional. Note que quando ele printa o elemento, ele vai buscar o elemento, vê que o elemento é uma string, e printa a string. Quando eu mando ele printar a tupla, ele me diz, é uma tupla. Mostra, inclusive, os parênteses, a estrutura como um todo. Ele está printando a estrutura, uma variável composta, não os elementos dentro dela. Beleza, mas agora eu não quero printar a tupla, eu quero printar ela ordenada. Então, eu vou usar o sorter. E vou printar novamente essa tupla. Note que agora ele não vai aparecer da maneira que ele foi cadastrado, ele vai aparecer em ordem alfabética, tá? Um comando muito interessante, e dependendo do que for pedido na questão, dependendo da problemática, vocês podem utilizar. E aí agora vamos brincar com outras coisas. A gente pode, por exemplo, usar o count. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou printar o tupla.count e vou botar Flamengo. Vamos ver se vai dar em alguma coisa. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que ele encontrou um elemento com o nome Flamengo dentro da minha tupla. Tá? Minha tupla, obviamente, a gente sabe que tem um elemento escrito Flamengo. Então, quando você tiver, por exemplo, se eu fizer agora aqui na minha tupla 3, eu vou criar mais um elemento nela, tá? Vou botar 1 novamente. Júnior, se você usar o comando del indevidamente, na mesma hora ela deixa de existir no programa. Ela só vai existir novamente se ela for declarada. Então, uma linha após o del, aquilo não existe mais, tá? Bom, aqui eu criei um número a mais, né? Agora a minha tupla 3 tem 1, 2, 3, menos 1 e 1. E eu vou dar um count na tupla 3 e vou colocar o número 1. Certo? Eu quero que ele me diga quantas vezes aparece o número 1 na minha tupla 3. Vai retornar o número 2. Ele achou 2 números 1 dentro da tupla 3. Tá bom? Ficou claro, né? O comando count é muito tranquilo. E tem o comando index. Então eu vou aqui usar o index ao invés do count. E vou dar play de novo para que vocês entendam. Na hora que eu faço isso, ele retornou 0. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que o primeiro número 1 que ele encontrou na minha tupla está no índice 0. O primeiro número 1 aparece justamente aqui. Se eu, por exemplo, botar menos 1, se eu botar menos 1, ele vai dizer que o menos 1 está no índice 3. 0, 1, 2, 3. Então, no índice 3, ele encontrou o meu primeiro menos 1. Tá bom? Então, isso é uma outra função que a gente tem. Index, que ele retorna a primeira interação que ele encontra com um elemento que você mandou procurar. Beleza. Então, vamos aqui agora tentar explorar umas outras maneiras de apresentar os valores de uma tupla. Trabalhando agora com a tupla 6, que tem mais valores, é um time de futebol, eu deixei algumas coisas comentadas aqui para a gente brincar. Primeiro, eu deixei o seguinte. Lembra da estrutura de repetição for? Ela tem a seguinte sintaxe. For, uma variável que a gente determina na hora, certo? Geralmente é C, do Python. In, range. E aí eu determino início, fim e passo. 2 pontos. É assim que funciona a minha estrutura de repetição no tipo for. Esse range, eu posso... Se eu não botar o início, ele vai só até o fim. Se eu não botar o passo, ele entende que é 1. Eu posso fazer só isso. Tá? Eu estaria valendo. Ele repetir 10 vezes esse C. Mas eu também tenho outra maneira de usar o for. Então, ao invés de fazer for in range, eu posso fazer for in uma estrutura de dados. No começo vai ficar um pouco confuso, mas depois vocês vão entender. O que eu fiz aqui? Eu fiz for time, essa variável não existia, eu criei agora, tá? Então, eu digo for time in tupla 6. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que ele vai em tupla 6 e ele vai percorrer todos os itens dessa tupla 6, onde a variável que vai receber esses itens é o time, tá? Então, esse time vai mudando de item em item. A tupla 6, que a gente pode contar aqui, a gente vai ver que ela tem 1, 2, 3, 4, 5 itens. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Internacional. Então, na hora que eu faço for time em tupla 6, esse time ele vai virar todos os valores, um de cada vez. E eu mando printar o time.
Então, se eu fizer assim, vocês vão ver, agora eu vou dar play, que o que vai aparecer na tela são todos os times. E agora fica melhor de visualizar, porque ao invés dele printar a estrutura de dados composta, a tupla, ele printou elemento por elemento da tupla. Então, eu posso usar o for dessa forma. Se alguém não curtir, falar, professor, curti não. Achei isso meio confuso. Quero usar da maneira que eu já tinha aprendido na fase 5. Beleza, sem bronca. Então, já manter o padrão da fase 5, tá? E a gente vai fazer for uma variável qualquer, pode ser time também, eu coloquei i. Geralmente a galera usa C no Python. In range, ou seja, no intervalo de 0 até o tamanho da tupla. Então, aqui a tupla, ela não tem 5 valores. Eu estou dizendo para ele de 0 a 5. Lembre-se que no range do for, o valor que você bota no final é ele menos 1. Então, se eu estou colocando de 0 a len, eu estou colocando de 0 a 5 menos 1. Então, aqui é a mesma coisa botar 0 a 4 aqui. O que é muito conveniente para mim, né? Porque é justamente o número dos índices dessa tupla. Aqui eu tenho o número o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Beleza, então, feito isso, eu vou colocar uma f-string aqui. Aí olha o que eu fiz aqui. O time tal, o que é esse tal aqui, que está entre chaves, né? Ele vai ser a estrutura tupla no índice i. Ou seja, ele vai ser o elemento da estrutura tupla do índice que está rodando no for. Ele começa em 0 e vai até o 4. Então, na prática, vai ser item 0, item 1, item 2, item 3, item 4. Um de cada vez, percorrendo todos os itens da minha tupla. E aí eu digo, ficou na posição, e eu boto i mais 1. Por quê? Eu quero brincar que ele ficou na primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta e quinta do Campeonato Brasileiro. Não existe posição 0. E eu quero aproveitar a minha variável i. Como ela começa em 0 e vai até o 4, eu vou botar i mais 1, que vai aparecer do 1 ao 5. Vou imprimir e vamos ver o que vai acontecer. O time Flamengo ficou na primeira posição no Brasileirão, o time Palmeiras na segunda, Atlético Mineiro na terceira, São Paulo na quarta e Internacional na quinta. Então veja que é possível usar o for in range da maneira com que vocês aprenderam na fase 5 ou nessa nova maneira, ao invés de contar um número de tanto a tanto, contar um elemento dentro de uma estrutura de dados composta, ok? Nós temos também um comando enumerate. O comando enumerate ele é um pouco diferente, porque ao invés dele retornar só o valor de cada elemento, ele retorna o valor e retorna a posição dentro da minha estrutura. Então, eu vou aqui tirar meu comentário e vou executar para vocês entenderem. Então, aqui, vamos lá. Olha o que aconteceu aqui. Apareceu o seguinte, o time Flamengo ficou na 0 posição, não sei nem como falar isso. Depois, Palmeiras ficou na primeira posição, Atlético Mineiro na segunda, ou seja, está errado. O que a gente faz quando usa o enumerate? O enumerate, ele espera 2 valores, tá? Ele vai retornar a posição e o valor. Então, por isso, eu criei um for com 2 variáveis. O nome quem dá sou eu aqui no for, tá? Então, eu chamei a primeira variável de pos, quer dizer, a posição, e a segunda de time. Porque sempre vai ser nessa ordem, índice ou chave, e depois valor. Então, a primeira tem que ser o índice, que é a posição. E a segunda vai ser o valor, que como são times, eu chamei de time. Então, eu mandei esses valores percorrerem a função enumerate da tupla 6, que vai me retornar sempre 2 valores, índice e valor. Aí eu criei uma frase formatada e disse que o time, que é referente ao valor de cada interação aqui, ficou na posição, aí aqui tem que ser mais 1. Porque, mais uma vez eu digo, quando a gente se trata de índice, dentro de uma estrutura de dados, ele começa em 0. Então, aqui botar mais 1. Agora eu vou dar play e vai dar certo. Flamengo foi na primeira posição, Palmeiras na segunda, Atlético Mineiro na terceira e assim por diante. Então, 3 maneiras de fazer a mesma coisa. Qual é a melhor, qual é a pior? Eu costumo dizer que tudo é questão pessoal. Aqui você mais se habituar. Tem gente que gosta de ser generalista, ou seja, o for in range já funcionava para outras coisas. Por que mudar? Eu já aprendi. Tem gente que gosta de ser especialista. Vai falar, não, essa função aqui é específica para a estrutura de dados. Então, eu vou usar essa. Depende do problema. Tem problemáticas que elas são mais facilmente resolvidas usando a função enumerate. Tem outras que são mais facilmente resolvidas percorrendo elemento por elemento
E tem outros que são mais facilmente resolvidos, número por número, usando um intervalo. E às vezes a gente mescla essas coisas dentro do próprio problema. É normal também, tá? Beleza, então vocês viram um pouquinho de tuplas. Vamos embora. Vamos falar aqui de listas, né? A lista é a principal estrutura do Python, eu considero a mais genérica, né? Alguns podem discordar de mim, mas eu considero. Ela é bem semelhante à tupla, com uma diferença. Seus elementos são mutáveis. Os valores que formam uma lista são chamados de elementos ou itens. Vocês vão escutar as duas coisas, tá? E são a sequência de caracteres, como a string. No entanto, as strings eram imutáveis. E, mais uma vez, as listas são mutáveis. Então, lembre-se, as tuplas são imutáveis, ou seja, uma vez declaradas, não podem ser modificadas. E as listas são mutáveis. A gente pode modificar os elementos livremente, tá? Então, beleza. Vamos aqui falar dos principais comandos das listas. Vocês vão ver que existem mais comandos que a gente usa do que nas tuplas, porque elas têm mais propriedades, né? Pela questão de poder brincar com os elementos dentro delas. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente, ao declarar uma lista, ou a gente usa o comando list, e se for por aí, vai ser list, e entre parênteses, sempre entre parênteses, quando a gente usa uma função, os elementos que estão dentro dela, ou, se a gente não quiser usar comando algum, basta declarar ela entre colchetes. Então, tuplas, parênteses, listas, colchetes, tá? E a gente vai declarar quantos elementos a gente julgar necessário. Com a diferença que numa lista a gente pode acrescentar ou deletar elementos posteriormente. Numa tupla a gente tem que fazer tudo isso na declaração, no início. Em tempo real não vai rolar. Então, um comando que a lista também tem é o len, mesma coisa, ele vai retornar o tamanho de uma lista. O enumerate também, como eu disse, ela é muito parecida com a nossa amiga tupla. Aí começam as diferenças. Na tupla era sorted e entre parênteses colocava a tupla dentro e ele ia ordená-la. Na lista é um método chamado .sort. Então muda um pouquinho, mas ele faz a mesma coisa, ele ordena a nossa lista. O del na lista ele pode tanto deletar a lista inteira quanto deletar um elemento da lista. Então, como vocês podem ver aqui, vou até marcar aqui com o nosso mouse, se eu quero deletar a lista inteira, del, entre parênteses, o nome da estrutura. Se eu quero deletar apenas uma chave da estrutura, ou seja, um índice qualquer, eu venho del, aí dentro dela eu boto a estrutura e entre colchetes, aí no caso de índices de fatiamento é sempre entre colchetes, independente de qual estrutura a gente está trabalhando, e vou dizer qual o número do elemento que eu quero apagar. Beleza? Outra maneira de apagar na lista é usar o comando pop. Se eu boto a lista que eu criei, .pop, sem nada entre os parênteses, ele vai eliminar o último elemento da lista. Se eu escrevo um número dentro desses parênteses, ele vai eliminar um número, ou seja, o índice que eu disse. Imagina que a gente tenha 5 elementos. E o segundo elemento, ou seja, o índice 1, é o número 5. Se eu colocar lista.pop 1, ele vai lá na posição 1, que é o segundo elemento, e apaga o número 5. Se eu colocar um número que não existe, ele vai dar erro. Outra maneira que eu posso também apagar coisas na lista, usar o remove. A diferença do remove para o pop é que o remove você coloca o elemento e não coloca a chave. Funciona mais ou menos como um index, só que para apagar. O que ele vai fazer? Ele vai começar do início da lista e vai procurando elemento a elemento até encontrar ele a primeira vez. Quando encontrar ele a primeira vez, ele vai apagar. Tá? Então, é parecido com um index, só que ao invés dele dizer qual é o índice que ele encontrou, o primeiro elemento que você escreveu, ele vai lá e apaga a criança. E aí vem um dos principais comandos das listas, que é o .append, né? É um método que vai acrescentar um novo elemento na lista. Lembre-se que na tupla a gente não tinha isso. A tupla é imutável. Na lista pode. Então, durante a execução, eu posso acrescentar novos elementos na lista. Como é que eu faço isso? Usando o .append. Eu vou pegar a lista, dar ponto, usar o método append, e dentro desses parênteses eu vou escrever o novo elemento que eu quero, e ele vai ser acrescentado ao final da lista, certo? Vai ser o último elemento, vai criar um a mais. Se tinha 5 elementos, do índice 0 ao 4, vai passar a ter 6 elementos do índice 0 ao 5, tá? Ele seria o quinto. O que eu tenho a mais na lista para brincar? Tem um ponto insert. Insert, o que acontece? É igual ao append, só que, necessariamente, colocar o elemento no final da fila, lá no último elemento da lista, ele vai colocar na posição que eu determinar, e vai empurrar o elemento que estava na posição
que ele entrou para frente. Vamos imaginar que eu tenho os mesmos 4 elementos e quero inserir um quinto. Mas eu não quero que esse quinto elemento fique na última posição, eu quero que ele fique na segunda posição. Então eu colocaria lista.insert, número 1, que número 1 é a segunda posição, né? E escreveria o elemento. Então ele entraria lá e os demais elementos seriam empurrados para frente, tá? Então, outra maneira também de inserir. E o ponto count, ponto index, é igualzinho a como funcionava nas tuplas. Então, beleza. Mais uma vez, vamos passar para a parte prática. Eu tenho um bocado de coisa para brincar com as listas, né? Como a gente fez nas tuplas. Lembre-se, para declarar, eu posso declarar usando o comando list, entre parênteses eu coloco elementos ou não, né? Se eu não colocar nenhum, eu estou criando uma lista vazia. E aqui eu posso colocar os elementos normalmente. Posso declarar só usando os colchetes. Lembrando que as tuplas eram parênteses, tá? As listas são sempre colchetes. Posso declarar já com os elementos, eu coloquei aqui, ó, elemento 1, 2, 3, menos 1. Igualzinho eu fiz com as tuplas. E aqui outros exemplos, tá? Uma tupla aqui, um número inteiro, depois uma string, depois um ponto flutuante, se é possível. E tenho também listas dentro de listas. Repare que aqui eu tenho uma lista e dentro dela outras listas. A gente vai ver isso mais para frente, então sem pânico. E eu tenho aqui uma lista com os nomes do time de futebol. Então vamos aqui para o primeiro comando, que é o comando range. Bom, beleza. Então vamos imaginar que eu quero criar uma lista sem escrever. Então eu vou aqui depois da lista 2, na verdade na própria, ao invés dela estar em branco, eu quero que elas sejam números de 1 a 10. De 1 a 10. Então vamos ver se a gente consegue aqui fazer. Vou ver se eu consigo fazer. Eu vou pagar mico. Pronto, deu certo. Beleza. Então, note que dentro do comando list, certo? Entre parênteses nele aqui, eu vou dizer, eu quero criar uma lista e eu quero que sejam números entre 1 e 10. Por que eu botei 11? Porque dentro do range, lembra que o final é sempre menos 1, né? Então, se eu quero do 1 ao 10, eu tenho que botar do 1 ao 11. Então, note que eu criei uma lista aqui sem escrever nada. Poderia ser, por exemplo, pareceu inútil, mas se fosse do 1 ao 100. No caso aqui vai dar do 1 ao 99, né? Então, assim, eu posso criar normalmente usando esse comando range. Então, ele acaba sendo útil. Mais uma vez, tudo depende da problemática que você está fazendo. Aí, voltando aos nossos comandos, né? O lens você já conhece, ele vai retornar o tamanho da lista. Vamos aqui responder a pergunta do nosso nobre Carlos. Estou bem atrasado, mas só para ver se ficou claro. No início, eu sempre tenho que declarar tupla 1 igual a tuple e tupla 2. Não, na verdade não, Carlos. Eu estou mostrando várias maneiras de declarar. Eu não boto tudo tupla 1, porque o PyCharm ele é meio intrometido. Então, por exemplo, se eu fizer aqui, vou dar um exemplo aqui com essa lista. Tá vendo que eu botei lista 1 igual a recebe list? Eu vou botar embaixo lista 1 recebe colchetes. Olha o que ele fez. O PyCharm disse assim: amigo, você está sendo redundante. Você criou uma lista 1, depois sobrescreveu ela com uma outra coisa. Deixe só a última. Então, para ele não encher meu saco, eu boto nomes diferentes nas variáveis. Tá? Então, a mesma coisa, por isso que eu usei tupla 1, tupla 2. Eu estou dando vários exemplos de como criar tuplas, e aí eu boto variáveis diferentes para o PyCharm não ficar marcando. Então, ou é uma coisa ou é outra. Você pode declarar tupla usando a função tuple, você pode declarar tupla só com os parênteses. E a tupla no Python, mais uma vez, se você não botar nada, nem parênteses, ele vai assumir que é uma tupla. Mas para que vocês não se confundam com as demais estruturas, eu aconselho sempre que coloquem os parênteses. Beleza? Massa, então vamos lá. Qualquer dúvida, vão perguntando aí. Eu vou aqui brincar com o comando .append. Então, note que eu tenho a minha lista 3, eu vou printá-la, tá? Vou printar minha lista 3 aqui. Lista 3, print, lista 3. Inicialmente, ele vai mostrar o que para mim? Ele vai mostrar a minha lista. Note que com uma lista, ele mostra os colchetes, tá? Então, 1, 2, 3 e menos 1. Agora, entre a lista 3 e o print lista 3, eu vou colocar lista 3, ponto, append.
e vou botar um número a mais. Eu vou colocar agora o 5 e depois vou printar. O que aconteceu? Ele acrescentou mais um elemento ao final da minha lista. Ela tinha os elementos 1, 2, 3, menos 1, e agora tem os elementos 1, 2, 3, menos 1 e 5. E eu posso, por exemplo, ao invés de determinar qual é o número, perguntar ao usuário. Vou botar o seguinte, convertendo para inteiro, perguntando ao usuário aqui, ó, qual o número que ele quer inserir. Insira um número. Insira um número. Boy. É arrogante. Então eu vou lá e vou dar um print. Insira o número, boy. Rapaz, eu quero o número 10. Dou Enter. Olha o que aconteceu. Ele inseriu o número 10 dentro da minha lista. Então, a lista, diferente da tupla, mais uma vez, ela não é imutável. Eu posso brincar com ela à vontade. Tanto posso brincar com ela à vontade, como eu vou agora usar meu comando del. Eu vou deletar um elemento da minha lista. Então, deixa eu ver o que eu quero fazer. Eu vou dizer o seguinte, espero que dê certo a minha loucura aqui. Eu vou botar delete um número boy. Ao invés de eu usar algum comando, eu vou armazenar esse valor numa variável nova que eu criei agora, chamada num. Num recebe o que o usuário escrever. Eu estou dizendo, delete um número boy. Para fazer sentido o que ele escrever, essa variável num eu vou usar nos meus comandos para deletar. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar del lista 3. Mas eu não quero a lista 3, eu não quero que ele delete tudo. Isso é coisa de tupla. Eu estou numa lista, eu estou numa estrutura de dados que eu posso brincar com os elementos. Então, eu vou deletar o elemento que ele disse para eu deletar. Então, repare, dentro da lista 3, no índice que foi informado pelo usuário, vai deletar, ele faz uma exclusão, e depois ele printa o que sobrou. Vamos embora. Delete um número, boy. Rapaz, eu vou começar botando o número errado. Eu vou botar assim, delete o número, a posição 5. Quando eu fizer isso, vai dar erro, porque a posição 5 não existe. Então, eu vou aqui deletar agora a posição 4. Ela existe? Também não. Por quê? Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, tá? Então, agora, mais uma vez, delete uma posição. Rapaz, eu quero o número da posição 2. Olha o que aconteceu. Quem era da posição 2? Era o número 3, ó, posição 0, 1 e 2. Ele foi na posição 2 e apagou o número 3 e mostrou o restante em seguida. Tá? Eu estou trabalhando aqui sempre até a linha 7. Que vem depois a gente ainda vai brincar. Então, assim, é assim que funciona o comando del. Eu vou dizer qual é a posição do elemento que eu quero, ele simplesmente tira. E se eu não usar o del? E se eu usar, por exemplo, o pop? Então, eu vou aqui botar... Esquece o que eu fiz. Vamos agora só botar o seguinte. Lista 3.pop. Sem nada. Note o que eu ia fazer. Vou dar um play aqui. Sumiu o elemento menos 1. Por quê? Ele era o último elemento da lista. Então, ponto .pop a galera usa muito para apagar o nosso último elemento. Então, se você não botar nenhum parâmetro nela, nenhum argumento, ela simplesmente vai apagar o último, tá? Então, a gente pode usar aí o pop para uma exclusão do último elemento, quando você fez alguma coisa errada. Quase um Ctrl Z aí. O que a gente pode fazer também? A gente pode usar um insert. Lembre-se que eu disse para ele, insira um número. Pois bem, eu vou aqui voltar um pouquinho, para não ter que escrever de novo. E tinha aqui o insira um número boy. Tá? Em vez de usar o append, eu vou usar um insert. Só que o insert ele vai precisar de dois argumentos. Ele vai precisar, primeiro, da posição e depois do valor. O valor eu já tenho, é o que ele vai escrever. E a posição eu vou dizer que ela vai entrar na posição 0. Vamos ver se dá certo. Vou dar um play aqui. Eu vou mandar ele escrever o número 8. E vou dar OK. O que aconteceu? O número 8, ele entrou na posição 0 da minha lista, que é a primeira, né? E todos os outros foram arrastados para frente. Eu posso brincar com isso tranquilamente, então o insert dá essa possibilidade de eu inserir o elemento onde eu quero, não necessariamente na última posição.
O remove, ele vai apagar a primeira vez que ele encontrar um elemento que eu disser qual é. Então, aqui eu vou mudar um pouco aqui a brincadeira. Eu vou escrever... Eu vou usar nessa lista 3 o ponto remove, tá? Então, eu vou dizer delete um número, boy. Só que agora eu não vou escrever o índice, eu vou escrever um número mesmo, tá? Ele vai buscar esse número e vai apagar. Eu vou colocar mais elementos na minha lista para a gente poder brincar. Então, beleza, vamos lá. Então, eu vou aqui escrever o número 2. O que aconteceu? Ele foi lá, achou o número 2 e apagou o número 2. Mas se tivessem dois números 2, um aqui, que é a segunda posição, e outro aqui na última, fazer a mesma coisa. Veja que ele só apagou uma vez o número 2. Ou seja, ele vai percorrendo a lista do início para o fim. Primeira vez que ele encontrar o que você pediu para ele apagar, ele vai lá e apaga. E não faz mais, tá? Você poderia, claro, fazer isso, usando dentro de uma estrutura de repetição, você consegue eliminar todos, tá? Então, existem algumas coisas que a gente pode brincar também. Vamos descer aqui um pouquinho, vou aqui esquecer um pouco a lista 3, tá? Por um instante. Vamos ver o que a gente tem mais para baixo. Tá, isso aqui é muito importante a gente abordar, porque é algo que é um pouco estranho mesmo, uma peculiaridade do Python, pode causar alguma confusão. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer aqui uma loucura. O que eu vou fazer agora, gente? É o seguinte, reparem que eu tenho uma lista 6. Essa lista 6 ela tem vários times de futebol. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Internacional. Eu vou criar uma lista 7 e vou dizer que ela vai receber a lista 6. Beleza? A lista 6 tem os valores, vocês sabem quais são. E vou mandar a lista 7 receber tudo que tem na lista 6. E depois, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar printar a lista 6 e a lista 7, tá? Então vai fazer o seguinte. Para ficar bonitinho, eu vou escrever assim. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, vou dar play. O que aconteceu? Eu tenho duas listas exatamente iguais, a lista 6 e a lista 7. Afinal, a lista 7 ela é um produto da lista 6, ela recebeu tudo que tem na lista 6, tá? Então, sem bronca, né? Então, agora eu vou fazer uma muganga aqui. Vamos na sequência aqui. Linha 7. Lista 6 foi criada com os elementos Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo Internacional. Agora vamos para a linha 8. A lista 7 recebe tudo que tem na lista 6. Vamos para a linha 9. Na minha lista 7, no elemento 3, eu vou substituir por Grêmio. Então, quem é a posição 3? A posição 0 é Flamengo, a posição 1 é Palmeiras, a posição 2 é Atlético Mineiro e a posição 3 é São Paulo. Então, na real aqui, vai sair São Paulo e vai entrar Grêmio. Eu vou dar um play para ver o que acontece. A princípio, parece que deu tudo certo. Só que não. Repara que existe uma inconsistência aí. Porque a lista 6, ela tem Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo Internacional. E a lista 7, que eu criei depois dela, eu mudei São Paulo por Grêmio. E quando eu mostro lá embaixo, os dois prints, repare que as duas listas estão iguais. Não deveria acontecer, isso não é lógico. Porque a lista 6 não tem nada a ver com o balaio de gato da lista 7. A lista 6 estava na paz. A lista 7 chegou e fez. E aí, brother, me preste seus elementos? Ela faz, fica à vontade, pode pegar. Depois da lista 7 mudou um time. E a lista 6 pagou o pato. Isso não é comum em outras linguagens, mas no Python é. O que aconteceu aqui? No Python existe essa peculiaridade que quando eu digo ali lista 7 recebe lista 6, eu estou criando um vínculo entre elas. Tá? Isso é algo muito particular, então cuidado com isso. Eu estou criando um vínculo entre elas. Então eu estou dizendo na prática que o espaço-memória das duas é o mesmo. Quando eu mudo uma, eu mudo a outra. Então elas vão passar a ser irmãs gêmeas, de pais diferentes, certo? É mais ou menos por aí. Então, quando eu mudar a lista 7, vai mudar a 6. Quando mudar a 6, vai mudar a 7. Não é o que eu queria, né, gente? Qual é a maneira correta de eu fazer uma atribuição dessa? Eu vou fatiar a minha lista 6 e vou colocar os dois pontos. O que isso quer dizer na prática? Eu estou dizendo assim, a lista 7
vai receber todos os elementos da lista 6. Ele vai olhar para a lista 6, vai fatiar essa lista em elementos. Quais são eles? Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Internacional. E vai jogar os elementos da lista 6 dentro da lista 7. Ou seja, ele não vai vincular listas. A lista 7 em nenhum momento está querendo papo com a lista 6 aí. Ela está buscando o que tem dentro, apenas os elementos. Se eu não fizer isso, vai acontecer aquele erro. Agora eu vou dar play. E olha a diferença. Note que a lista 6 permaneceu íntegra. A variável São Paulo, que não foi modificada, fica lá. E só na lista 7, que eu fiz a brincadeira da mudança, que a modificação ocorreu. Ou seja, as listas não estão vinculadas. Muito cuidado com isso. Dá erro demais na galera que está programando em Python. Então, uma variável composta recebe a outra fatiada. Se você não fizer isso, lembre, você está vinculando as duas, tá? Elas passam a ser o mesmo espaço memória. Então, mudou numa, mudou a outra. Vai ser assim até o final. Beleza. A questão do for. A gente já viu, ela funciona exatamente igual à questão das tuplas. Então, para não se alongar demais, vamos aqui passar para o próximo exemplo. Nesse exemplo aqui, eu quis criar um exemplo prático com listas, tá? Então, qual é o objetivo? Inserir números numa lista e manter apenas os pares diferentes de 0. Então, a primeira coisa que eu vou fazer... Tem várias maneiras de resolver isso aqui, tá? Inclusive a minha está bem grande, mas tem que ser mais didática. Vocês podem fazer de outras 20 formas diferentes. Então, eu criei duas listas. Lista e lista pares. As duas sem nenhum valor inicialmente, tá? E aí, eu fiz usando o for tradicional, quer dizer, uma variável i no intervalo de 0 até 9, né? Que é 10 menos 1. Ou seja, são 10 valores aqui, né? Começa do 0, né? Então, 10 valores. Eu pedi para ele executar essa linha aqui. Lista recebe em um inteiro que vai ser digitado pelo usuário. Ponto append quer dizer que vai ser armazenado e acrescentado nessa lista. Tá? Então, 10 vezes ele vai repetir isso daqui. Né? For i in range, de 0 a 10, lista.append, convertido para inteiro, input, digite um número. Depois disso, ele vai executar um cabeçalho. Os números informados foram, quando eu boto esse end aqui igual a nada, né? Tem nada aqui, eu estou querendo dizer que ele não quebra linha, tá? Nem dá espaço. Se eu tirasse esse espaço daqui, podia botar um espaço aqui. Estaria na mesma coisa, tá? Estou alterando a quebra de linha natural do Python para um espaço. Depois que ele fizer isso, eu vou entrar em um novo for. Aí aqui eu fiz, já de propósito, aqui eu usei um for in range intervalo natural. E aqui eu já criei um for por elemento de uma estrutura de dados. Então, note que nessas primeiras 10 interações eu estou criando a minha lista. Ela iniciou zerada e ela vai receber 10 appends, ou seja, 10 números que eu, usuário, vou digitar. Depois, ele vai mostrar esse cabeçalho aqui e vai entrar em um for. E que ele vai percorrer todos os elementos dessa lista. Note que aqui esse num que eu crio na hora essa variável, tá? Podia ser cachorrinho o nome. Então, num em lista, ou seja, para o elemento, cada elemento dessa lista, faça. A gente sabe que tem 10 elementos da lista, então a gente sabe que ele vai fazer 10 vezes. Se eu criasse um delete entre essa estrutura e essa, para deletar um elemento dessa lista, aqui já não seriam 10, seriam 9. Porque aqui ele se baseia pelo... Quando ele vai percorrer a lista toda. Enquanto tiver elemento, ele vai mostrando. Então, beleza. Aqui ele vai printar o elemento da lista, eu chamei de num, e disse que eu não quero que ele quebre linha, ele só bote um espaço. Então vai aparecer um número, aí há uma iteração nesse for. Outro número, assim 10 vezes, tá? E ao final desses números, que ele vai mostrar todos, né, claramente, ele tem uma estrutura de condicional que ele vai dizer o seguinte: se o resto da divisão do número por 2 for igual a 0, isso quer dizer que o número é par, tá? Então, se o número for par, acrescenta esse número aí, brother, na lista pares. Então, a lista pares estava lá na paz, zeradinha. E aí, primeiro, eu criei uma lista com 10 números que eu informei. Depois, eu criei um for para percorrer todos os elementos dessa lista e ir mostrando. Mas a cada iteração, eu pergunto para o programa se esse número não é par. Se for, eu armazeno numa nova lista. Depois disso, dou uma quebra de linha. Esse print aqui é só para quebrar uma linha. E aí eu crio um novo cabeçalho e digo, porém, os números pares diferentes de 0 são. E aí, o que eu faço? Primeiro, olha só aqui a pegadinha. 0 é um número par, né? Existe toda uma celeuma em torno disso, mas vamos dizer que 0 é par. Não vamos entrar na questão matemática. Então, se eu colocasse 0 ali, na primeira condição aqui, ele ia entrar como um par.
Então, ele entraria nessa lista. Mas eu não quero que apareça nenhum zero. Então, antes de eu mostrar a lista pares, que está só com os números pares, eu vou remover delas todos os zeros. Só que lembre-se que se eu tentar remover um elemento que não existe, ele pode dar erro. E outra coisa, lembre-se que se eu mandar remover um elemento de uma lista, ele só vai remover o primeiro delas. Então, qual foi a minha sacada? Eu criei uma estrutura de repetição, o while, que é o enquanto, e eu digo, enquanto houver zero, aí esse in é algo muito interessante no Python, né? Ele é muito versátil. Então, eu digo, enquanto houver zero em lista pares, removo o zero. Então, aqui na prática, ele vai percorrer da esquerda para a direita, do início para o fim, essa lista. Enquanto ele encontrar o zero, ele vai estar excluindo até não ter mais. Quando não tiver mais, ele vai sair do while. E aí, o que sobrou dessa lista são só os pares diferentes de zero. Vamos ver como é que fica? Vou dar aqui um play. Vou digitar 10 números, tá, gente? Então, vamos lá. 10 é par, 8 é par, 0, 5 é ímpar, 7 é ímpar, 3 é ímpar, 0 de novo. Vou botar aqui 2 e 1. Opa, não tem 10 ainda não? 0 de novo. Olha só, os números informados foram 10, 8, 0, 5, 7, 3, 0, 2, 1 e 0. Porém, os números pares diferentes de 0 são 10, 8 e 2. E eu ainda poderia ordenar esses números, se eu quisesse, no final, usando o método ponto sorte. Então, as possibilidades são infinitas. Vocês começam a entender como funcionam as listas e fica bem bacana de executar algumas questões. Beleza, agora vamos aqui seguir com nossa super aula aqui, que está ficando gigante. Bom, gente, com relação às listas, é importante dizer, dentro de uma lista a gente pode ter tudo, inclusive outras listas. Então, quando a gente cria uma lista, ela pode ser uma lista composta. Isso quer dizer que os elementos dessa lista são outras listas. Tem várias maneiras de declarar isso. A mais simples seria, imagine que eu tenho uma lista chamada conjunto 2 e eu quero printar o conjunto 2. Então, a lista conjunto 2, ela tem dois elementos que, por sua vez, são listas. O primeiro elemento da lista conjunto 2 é esse, que é uma lista composta pelos números 1, 2 e 3. E o segundo elemento da lista conjunto 2 é outra lista, composta pelos números 3, 4 e 8. Isso aqui é eu declarando tudo, mas eu posso fazer isso em tempo real. Então, vamos olhar aqui. Aqui eu criei duas listas. A primeira é o número 1 e a segunda é o número 2, tá? São duas listas numéricas. Cada lista dessa eu coloquei 3 elementos. Eu posso acrescentar depois, remover usando os métodos e funções que a gente já aprendeu. E aí, eu crio uma terceira lista, chamada conjunto 1. Mas só para polemizar, eu poderia simplesmente botar colchete aqui, certo? Eu poderia fazer isso. Uma lista vazia. Mas eu usei aqui o nosso comando list. Tanto faz, tá, gente? Tanto faz. E aí eu digo o seguinte, conjunto 1 recebe números... Tá vendo isso aqui? É o fatiamento. Se eu não fizesse fatiamento, eu vou estar vinculando eles. Eu não quero isso. Então, vocês já aprenderam isso, vou manter já para que não fique nenhum problema. Então, o que eu estou falando aqui? Conjunto vai receber os elementos do número 1. Vamos lá, vou dar um print aqui. Vamos embora. Vou aqui comentar, tá? Vamos por partes para que a gente vá entendendo. Olha só. Eu criei duas listas, números 1 e números 2. Depois criei uma terceira lista, conjuntos 1. E mandei o conjunto 1, que inicialmente estava sem nenhum elemento, mandei ele receber os elementos do número 1. E aí ele foi lá e recebeu, tá? Que é uma lista. Então ele recebeu a lista 1 como se fosse um elemento dela. E mandei printar. Agora, eu vou pegar e vou dizer o seguinte. Números 1, no índice 0, recebe menos 1. O que eu estou fazendo na prática aqui? Eu estou substituindo o número 1, que está no índice 0 dessa lista, pelo número menos 1. E eu vou dar um novo print no meu conjunto 1 para ver o que acontece. Para que vocês se confundam menos, eu vou pegar esse conjunto 1, certo? Vou esquecer essa questão e eu vou printar na tela apenas um elemento dele. Então vamos lá, vocês vão entender. Eu tenho aqui o números 1, que é uma lista, o número 2, que é outra, conjunto 1, que é uma lista formada pelas duas primeiras. Eu vou mandar o conjunto 1 receber também o número 2. Então, olha o que vai acontecer. Eu tenho aqui uma lista composta por duas outras listas. E agora,
ao invés de eu acessar a lista como um todo, eu vou querer acessar apenas o primeiro elemento dessa lista. Então, agora, ao invés de acessar os meus dois elementos, que são outras duas listas, vou mostrá-la só o primeiro elemento. Então, ele mostrou só 1, 2 e 3. E agora, eu vou ser mais radical. Eu quero que dentro desse primeiro elemento, ele mostre apenas o índice 2. Eu vou dar play. Olha o que aconteceu, apareceu só o número 3. Note que agora ele parou de mostrar estruturas de dados compostas. Ele passou a mostrar elementos da estrutura de dados. Por quê? Eu disse, dentro do elemento 0, que é o primeiro, né, da minha lista, que é uma outra lista chamada números 1, busco o elemento 2 dela, que é o último elemento, é o número 3. Então ele mostra o número 3. Então eu consigo buscar elementos dentro de listas compostas. Mas para isso eu tenho que dar mais de um índice. O índice do elemento da lista, dentro dele, o índice da minha lista, que era um elemento para aquela lista mãe. Isso pode, inclusive, acontecer várias vezes. Não precisa só ter 2 camadas de lista, podem ter 3, 4. E aí eu vou crescendo o número de índices aí. Pode parecer meio confuso no início, mas quando vocês forem fazendo exemplos, vocês vão entendendo como a coisa funciona. Beleza, então, pessoal, repare que aqui eu tenho uma lista composta e que eu posso buscar qualquer elemento dela usando as chaves, os índices, as posições. Eu quis achar o elemento número 3. Para isso, eu precisei ir na posição 0 da minha grande lista, chamada conjunto 1, e dentro dela, que era uma outra lista, eu fui na posição 2. Mas essas chaves, elas podem ser literais, ou seja, ao invés de serem números, que fica às vezes confuso entender, elas podem ser nomes, apelidos, certo? Como vocês queiram chamar. Para a gente fazer isso, a gente tem que usar os dicionários. Então, existe uma terceira estrutura de dados no Python, a gente já viu as tuplas e as listas, que são justamente os dicionários. Os dicionários, diferente das listas compostas, eles vão ter chaves literais, ou seja, cada valor, até agora, vocês viram que ele era associado a uma chave posicional. Ou seja, 0, 1, 2, 3. Agora, no dicionário, os meus valores são associados a chaves literais. Elas vão ter nomes. Para cada elemento que eu coloco no dicionário, eu vou dar a ele um nome de uma chave e o seu valor. Então, e esse nome, ele tem que ser único, né? Então, nesse caso, esse exemplo dessa imagem, veja que eu tenho um dicionário, que eu tenho um nome, uma chave nome, que tem um valor Maria, uma chave idade, que tem um valor 25, e uma chave cidade, que tem o valor Natal RN. Então, é assim que os dicionários vão funcionar. Vamos aqui trabalhar com eles rapidamente, que nosso tempo está acabando. E a primeira coisa que você tem que se ligar é a declaração dos dicionários. Assim como as outras estruturas de dados, elas têm peculiaridades, né? O dicionário a gente vai declarar entre chaves, ou a gente usa a função dict. E quando usa a função, é dentro dela sempre os elementos vão estar entre parênteses, tá? E a gente tem, como principais elementos aqui para tratar, a gente tem o método .values, que vai retornar os valores do dicionário. Ou seja, lembre-se que para cada elemento do dicionário eu tenho uma casadinha, que é uma chave e um valor. Se eu usar o .values, eu vou retornar o valor. Se eu usar o .keys, eu vou retornar a chave. E se eu usar o .items, eu vou retornar tudo. Ou seja, 2 valores, a chave e o valor. Beleza? Fora isso, eu tenho a função del. Ela é um pouco diferente das demais. Repare que ela não tem parênteses entre elas. Então, eu vou botar del, espaço. Vou colocar o nome da estrutura de dados composta, ou seja, dicionário. E entre colchetes, porque quando fatia sempre entre colchetes, o número da chave que eu quero apagar. Então, se eu quero apagar o elemento 2 do meu dicionário, aí lembre-se que o dicionário, a chave não é um número, ela é um valor. Então, vamos imaginar que o elemento 2 aqui, da minha anterior, ele era idade, né? O segundo elemento, né? O elemento 2, tecnicamente, seria cidade. Né? O segundo elemento, idade, minha chave é idade. E o valor é 25. Se eu quiser apagar tudo isso, idade 25, eu venho aqui, vou botar del, dicionário, número do dicionário, né? E entre colchetes, vou colocar idade. Beleza? E aí ele apagaria a chave idade e o valor idade, tudo. E o método .copy no dicionário é o equivalente a colchete 2 pontos no meio. É aquela questão de você conseguir copiar um elemento para o outro sem que ele crie vínculos. Para as listas, eu fatio ele e jogo só o que tem dentro. E no dicionário, eu vou usar o método .copy. Vocês vão poder ver essas possibilidades agora. Então, vamos lá.
Eu criei aqui 3 dicionários, mais uma vez, poderia ser um só, eu crio 3 para o pai Charles não ficar enchendo meu saco, e dizendo que eu estou sendo redundante. Então, eu criei dicionário 1, 2 e 3. No primeiro, eu usei a função dict, parênteses, e aí, dentro desses parênteses, já podia colocar aqui os elementos, mas eu estou criando sempre vazio, só para vocês entenderem a função. Poderia criar um chaves, e posso criar ele já com elementos dentro, né? Então, veja que esse dicionário 3, eu criei ele com 3 elementos. Note que cada elemento do dicionário é uma casadinha. Ele vem a chave, certo? Sempre entre aspas. 2 pontos, ele vem o valor. O valor não precisa ser entre aspas. Como o João Moreno, que é um nome, é uma string, ele também está entre aspas. Como Vilas Boas, que é o sobrenome, é uma string, ele também está entre aspas. Mas note que idade, o valor já não está entre aspas, é um número inteiro, tá? Então, chave vai ser sempre entre aspas. O valor depende da natureza do valor. E aí depois eu mando printar esse dicionário 3, e aí eu começo a brincar com as maneiras de printar ele. Vamos aqui para a primeira delas, né? Eu vou até apagar a segunda aqui, na verdade, comentar. Vamos ver como é que está a primeira. Eu usei aquele método de percorrer alguma coisa dentro de uma estrutura de dados. Quando a gente está falando de estrutura de dados do tipo dicionário, ela sempre vai ter chave e valor. Então, eu preciso dizer o que eu quero. Se eu quero chave, se eu quero valor, se eu quero os dois. Então, se eu botar aqui, ó, for ver in dicionário, aí aqui é a estrutura de dados. O que eu quero dela? Ela é uma estrutura de dados que tem sempre duas coisas. Eu quero os valores. Então, aí eu crio aqui uma string formatada e digo, seu nome é... Aí não ficou legal, né? Seu nome é assim, pronto. O que eu estou dizendo aqui? Que ele vai andar durante o meu dicionário, né? E vai botar seu nome é o valor. Não vai ficar legal, mas vamos dar um print aqui para ver o que acontece. Ele botou seu nome é Vilas Boas, seu nome é João Moreno, seu nome é 37. Não ficou legal. Por quê? Porque aqui eu vou quebrar essa linha aqui para começar a ficar bonito. Deixa eu quebrar isso aqui. Quando eu não boto nada aqui, ó, no print, estou dizendo que é quebra de linha, tá? Então ele vai quebrar. Então aqui eu estou mandando ele percorrer os valores dentro do dicionário. O único valor que é nome é o primeiro, né? O resto é sobrenome e outras coisas. Então não faz muito sentido eu colocar essa string formatada. Eu vou colocar só V, para vocês entenderem. Então, primeiro aqui eu vou botar V e vou botar play. Note que agora ele botou dicionário 3, João Moreno, Vilas Boas e 37. Ele percorreu meus 3 valores. Eu mandei o V, percorreu os valores do dicionário e fui printando ele. Então, printou 3 vezes, nós temos 3 valores e apareceu todos. Se eu criasse um quarto valor aqui, só para vocês entenderem, vou criar agora função. Então, vou vir aqui, botar aqui função, 2 pontos, professor. Aqui o padrão, botar aqui em minúsculo. E agora eu vou dar play. Note que agora ele mostrou também ó, o meu quarto valor. Então ele percorreu, na verdade, o meu dicionário, né? E foi mostrando valor a valor. Eu podia fazer isso com as chaves. Para fazer com as chaves, basta trocar values por keys. Então agora, em vez de ele mostrar os valores, ele mostrar as chaves, que são nome, sobrenome, idade e função. Vou dar play. Vai mostrar agora minhas chaves. Mas, claro, quando você for usar, eu sempre boto uma coisa que faça sentido. Se fosse eu trocaria para cá, aqui, cá, aqui. E existe uma outra maneira, que é mostrar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se eu for mostrar as duas coisas ao mesmo tempo, eu vou vir aqui, nessa já estava comentado aqui, cuidado sempre com a indentação, direitinho. Note que eu usei agora o método .items. Quando eu boto .items, eu estou dizendo, eu quero que você me retorne duas coisas, amigão. Eu quero que você me diga, para cada elemento também no meu dicionário, eu quero que você diga a chave e o valor. Então, eu vou criar duas variáveis aqui, eu vou dizer para essas duas variáveis, K de key, de chave, V de value, certo? Então, eu vou botar, para cada item, mostre a chave e o valor. Aí eu botei uma string formatada aqui e botei chave é valor. Vamos ver o que vai acontecer? Dá um play. Agora já bota. Nome é João Moreno, sobrenome é Vilas Boas, idade é 37. Sim, eu tenho 37 anos. Essa profissão é uma profissão muito sofrida. Parece que eu tenho 60. E função é professor. Então, aqui, usando o .items, ele me retorna duas coisas, eu posso brincar com isso já, uma string formatada. Uma possibilidade dos dicionários. E, por fim, um segundo exemplo que eu coloquei aqui,
um pouquinho complicado, que eu acho que eu posso abordar depois nos fóruns, para que vocês tenham um pouco de paz hoje. Então, ficaram 2 exemplos pendentes, um exemplo de listas compostas e outro exemplo de dicionários. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esses exemplos nos fóruns e a gente vai comentando eles. Eu peço que vocês façam isso antes de tentarem fazer os questionários, para que vocês vão pegando familiaridade com os exemplos, entendendo, para que na hora que chegar a avaliação, vocês não tenham maiores problemas. Uma outra coisa que eu queria falar na aula, que tirando aqui um pouco da apresentação, estou no meu rostinho. Então, a gente... Júnior, rumo às 2 horas de aula. E foi muito bom estar com vocês. A gente permanece junto aí pela página por mais uns dias. Quem ficar em recuperação por mais umas semanas. E espero que a gente se encontre em outras disciplinas e outras oportunidades. Viu? Um forte abraço. Quem nunca trabalhou com Python, continue. É uma linguagem bem amigável e bem potente também. Tá bom? Valeu, foi um prazer e até a próxima.